futebol é um ramo da arte. Eu chamaria de arte popular. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil. Clássico do futebol mineiro. Atirou, é gol. Gol! Ele só chegou no Brasil lá no final do século XIX, através de um jovem inglês que migrou chamado Charles Miller. Futebol é considerado a paixão nacional aqui no Brasil. Sem dúvidas, ele é o esporte mais popular do mundo. Começou a ser praticado na Inglaterra no século XV. Não se sabe ao certo quando e como que surgiu esse esporte magnífico. Os historiadores, eles contam que os ingleses adquiriram esse hábito de chutar uma bola como símbolo. Era um símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca. Vejam só, como forma aí de comemorar a expulsão dos dinamarqueses lá da Inglaterra, ainda no século X. Então, todo esse glamour, todo esse contexto financeiro, ele não vem dessa época. Isso veio a longo período até chegar nesse patamar. O futebol, ele trilhou uma longa jornada, com certeza, sem nenhum tipo de glamour e com poucos holofotes. Como os jogos tinham muitos feridos, praticavam e corriam um risco de quebrar uma perna, quebrar um braço, enfim, era muito violento. E com essas consequências aí, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos de futebol. Ele estava temendo aí a perda dos soldados do seu exército. Então a prática ela foi proibida, mas ela não foi cessada. E apenas em 1681 os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra. No período entre 1810 e 1840, registrou um crescimento desse jogo pelos alunos das escolas públicas da Inglaterra. Mas o esporte permaneceu sendo considerado uma atividade muito violenta e não apropriada aos jovens da classe alta dos colégios da elite inglesa. Mas com o passar dos anos foram sendo estipuladas regras em 1830 e aí já estipularam 11 jogadores para cada lado. Havia uma diversidade nas regras, elas variavam para cada colégio e aí só em 1848 houve uma reunião dos diretores aí de várias escolas que estabeleceram um código comum para o futebol, o que ampliou aí a aceitação da atividade nos meios educacionais e nas classes mais altas. Ao longo das décadas, aí foram inseridas novas regras neste esporte de muita paixão. Aí uma das principais regras que foram inseridas, elas foram inseridas na Copa do México de 1970, que eram os cartões, cartões amarelos e cartões vermelhos. Era uma forma que eles acharam para facilitar a comunicação aí entre os países que não falavam o mesmo idioma e, além disso, as regras do futebol, elas têm alterações constantes pelos órgãos reguladores, como mudança nas dimensões do campo, substituições de jogadores e muitas outras coisas. E aí o futebol, ele sempre cumpre um papel social, porque pela história, ao longo da década de 1870, o futebol ele começou a ser praticado também pela classe trabalhadora inglesa, estimulada pelos donos das fábricas, pela necessidade de jogadores para se formar as equipes, e o futebol deixou de ser um privilégio da classe endinheirada e passou a ser um difusor
pelos centros urbanos e pelos diversos segmentos da sociedade britânica, contribuindo para um espaço de convivência entre os burgueses e os operários. Em 1904 foi criada a FIFA. A FIFA ela é o órgão que comanda o futebol e é responsável por organizar as competições de nível mundial. Então, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça se reuniram e fundaram a FIFA a suprir esse desejo de criar um torneio de futebol entre os países. Em 1930, teve a primeira edição da Copa do Mundo de Futebol. Ela foi realizada pela organização no Uruguai e contou com a participação aí de 13 seleções da América e Europa. E isso acabou influenciando ainda mais a expansão do futebol. E a partir daí, deste momento, de 4 em 4 anos, tem a Copa do Mundo de Futebol. Ela teve uma pausa no período da Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1946. Ao total, nós temos aí 20 Copas, contando até a edição de 2018. Apenas 8 países dos 2 continentes conseguiram levantar a taça de campeão. O Brasil é o primeiro da lista, com até então 5 conquistas, e é o único também a ter disputado todas as edições do torneio. Fui a São Paulo assistir a uma partida da famosa Copa Rock em companhia da Maroca. Fiquei satisfeito de ver nosso time se desenvolver, traçando coro pra valer a nossa linha atacante, agindo com prudência e vivacidade, demonstrando qualidade. O diamante negro confirmou seu cartaz. Em 1930, quando foi disputada a primeira Copa do Mundo no Uruguai, o Brasil iniciaria uma das fases mais ricas de grandes craques e mais pobres de títulos da história do nosso futebol. Nos anos 30, nasceriam para o futebol jogadores como Fausto, meio-campo, que conquistou na própria Copa de 30 o título de Maravilha Negra. Domingos da Guia, o primeiro zagueiro brasileiro e talvez o primeiro zagueiro do mundo que marcava a bola, apenas a bola, sem se preocupar com quem a conduzia. Ainda em 30, surgiria Leônidas da Silva, o inventor da bicicleta, considerado por muitos o único jogador comparável a Pelé. Murilo, o que dizer de uma das maiores artes do futebol, que é a bicicleta, inventada pelo Leônidas? Pois é, foi uma jogada incrível, né, que desafia até a gravidade. Em geral, o Leônidas, que não era um jogador pesado, grandão, né? Ele inventa essa coisa meio... plástica, né? Um quadro. É um quadro. Apesar da melhor fotografia de bicicleta ser a do Pelé, né? Mas a bicicleta é um evento, né? Assim, plástico, genial, grandioso do corpo humano. Mas não tem a veleidade de ser o criador, o autor do lance de bicicleta, não. Que foi denominado depois de bicicleta. Antes se usava, dizia que era Belfort, outro era Pucheta. Haviam várias denominações. Ouvintes, nós temos a satisfação de receber hoje na cabine de rádio da Pan-Americana Leônidas da Silva, o centroavante da seleção brasileira no Campeonato Mundial de 1938. Vem ele ocupar o microfone da emissora dos esportes neste instante em que o Brasil está a um passo da conquista do Campeonato Mundial de Futebol em 1950. Leônidas, você viu qualquer coisa semelhante nos campeonatos do mundo de 34 e de 38 de que você participou? Qualquer coisa que possa se comparar com esse espetáculo que você está vivendo aqui em Maracanã? Isso é um espetáculo para mim, né? Conheci vários estádios do mundo de futebol e ainda não presenciei o que estou presenciando aqui. É uma coisa que comove a qualquer cidadão. Por mais indiferente que seja ao esporte, o sujeito se sente nesse momento mais brasileiro do que nunca.
curiosamente, o clube mais antigo do Brasil é o Esporte Clube Rio Grande. Ele foi fundado em 1900, no dia 19 de junho, e carrega aí o nome da cidade de Rio Grande. Mas a popularização do futebol, ele se deu através da demanda de público e os jogadores que vinham aumentando. As fábricas, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, começaram a promover aí as construções de campos para atrair os operários para praticar o esporte. Em 1940, a casa dos grandes clubes de futebol paulistas foi o estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu. E em 1960 foi inaugurado o Cícero Pompeu de Toledo, também chamado de Morumbi, o maior estádio privado do país e sede dos jogos do São Paulo Futebol Clube. Em 1927 foi inaugurado o estádio do Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário, para a Copa do Mundo de 1950, que foi realizada no Brasil, aquela fatídica Copa que o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1 e ficou conhecido aí como Maracanaço. E a decepção de 1950 é comparada aí à recente derrota do Brasil para a Alemanha pelo placar de 7-1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014, também realizada no Brasil. Então o Brasil foi campeão 5 vezes, em 1958, em 1962, em 1970, em 1994 e 2002. E teve 2 vices, o primeiro em 1938 e o segundo em 1978.
desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. Infelizmente, nós não vamos poder contar toda a história rica em detalhes, porque esse vídeo ficaria com seguramente mais de 1 hora. Complica muito. Mas se vocês gostarem, quiserem que eu faça de novo uma segunda parte, enfim, ou falando sobre outro campeonato, é com vocês. Ô minha pátria amada, idolatra, dá um salve à nossa nação. E o clássico brasileiro que mais pega fogo, na minha opinião, é o clássico Grenal. O Grêmio está na cancha, vou te ganhar a partida. Grêmio tem raça e é mau, joga limpo e não faz fal. Teu time é perna de pau, colorado é sem corrida. Wagner dominou, abriu para Alex, apareceu para a ponta esquerda, Fabão saiu na marcação, pé canhoto, a bola levantou para o Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou para o Sobis, atirou, gol! Gol! É demais, é demais, é demais, 16 minutos, etapa complementar, o Inter liquida o São Paulo, o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela, o Inter humilha o campeão do mundo, um campeão do mundo destroçado pelo futebol do Internacional, um campeão do mundo que começa a morrer definitivamente nas cores vermelha e branca do time colorado, da gauchada de vermelho, no gol de Sobis, o menino de Erechim, cara de gaúcho, pinta de gaúcho, roupa de gaúcho, parece gaúcho e o Inter é gaúcho. Nunes lá na direita, apenas a presença do artilheiro Jardel foi suficiente para assustar Marulanda e Higuita. Explode a torcida tricolor do Olímpico. Metade do caminho, Carlos Miguel corta a marcação, chama para o pé esquerdo, bate direto, espalmou Higuita, Jardel, gol! É do Grêmio! Você está revendo primeiro Paulo Nunes, a quem tenta desviar, estica a perna, mas não alcança. O Higuita espalma nos pés, justamente de quem? Dele, o 16. Desde o segundo tempo, no contra-ataque, que como o jogo estava desenhado. Olha, se vier da metade da taça. Espinosa gritando, o que tá gritando? Tem calma, tem calma! Pedindo calma para o time. Tá pedindo calma. Últimos 30 segundos. Olha lá, o Tarcísio entrou, experimentou, atirou a garra. O goleiro Stein. 20 segundos agora. Tá terminando. O Grêmio vai ser campeão do mundo. O Rio Grande do Sul e o Brasil vão viver uma madrugada que não terminará antes do sol nascer. O país do sol nascente vai mudar. Não será o Japão nesta madrugada de domingo. Será o Brasil, onde o sol vai nascer para festejar o Grêmio campeão do mundo. Terminou! Grêmio campeão mundial de futebol! João Carlos Belmonte! Vai, Belmonte! Jogadores do Grêmio estão maravilhados, vibrando. Você sabia que o futebol ele movimenta 756 bilhões de dólares no mundo apenas no ramo profissional, sem contar os clubes indiretos, né, os amadores. E com a interrupção devido ao Coronga, o prejuízo aí estimado é de 15 bilhões de dólares.
e você acha que este canal ia ficar de fora dessa fatia, estava enganado. Você conhece o maior exchange do mundo? A Betfair é a maior bolsa esportiva do planeta e muita gente confunde achando que a Betfair é uma casa de apostas, mas não é. A Betfair é uma bolsa esportiva, diferente da modalidade da Bet365, BetClick, Betway e por aí vai. Na Betfair, para te corresponder uma aposta, tem que ter outra pessoa do outro lado apostando contra o que tu acha que vai acontecer. E você pode investir um mínimo de $10 para iniciar nesse mundo extremamente lucrativo e pegar uma fatia desses quase $1 trilhão que movimenta o futebol por ano. Este conceito abrange 10 dos 13 itens lá, o que é o meu canal, por que eu desenvolvi isso. Tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal, emocional e financeiro. Se vocês olharem lá, tem 13 categorias e essa abrange 10 delas. Vamos ver se vocês acertaram qual é o meu time do coração, que eu sou desde pequenininho, é o Grêmio. Grêmio Futebol Porto Alegrense, tricampeão da América, um monte de vezes campeão da Copa do Brasil, campeão mundial. E eu vou mostrar para vocês agora, é da final da Copa Libertadores de 2007, Copa do Brasil, Libertadores, tem minha calça aqui também, guerreira, aquela ali exclusiva de treinamento, quase ninguém tem. E essa aqui também é da Copa do Brasil. Eu tenho outras camisas, mas elas já estão muito velhinhas e então eu não vou mostrar. Depois eu vou tirar uma foto de um dos ingressos que eu tenho, relíquia do Estádio Olímpico. Fiquem ligados aí, pessoal. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiz com muito amor e carinho, deu um trabalhão, mas valeu a pena, ficou bom. Muito obrigado e até o próximo vídeo neste canal. Tchau!